Boa noite a todos. Uma satisfação novamente retornar a essa casa para mais uma noite de palestras. Agradecemos desde já a presença de todos aqui no Salão Richard Simonetti e também de todos aqueles que nos prestigiam e nos acompanham através dos canais da internet. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Eu convido a todos para que façamos uma prece, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e melhor amigo, aos bons espíritos que nos acompanham nessa caminhada, os nossos protetores, anjos da guarda, e também os trabalhadores dessa casa, que tanto nos auxiliam em todas as frentes de trabalho em que estamos empenhados. Que desde já possamos nos aliar a essas criaturas maravilhosas, nos deixando envolver pelas boas energias, pelos bons fluidos aqui dispostos, e aproveitar desses momentos que passamos aqui aprendendo um pouco mais de tudo aquilo que a doutrina dos Espíritos nos oferece e que diz respeito, obviamente, à nossa vida. Que desde já, então, tenhamos a atenção voltada para tudo que será tratado e absorvendo essas informações e, mais do que isso, colocando esses ensinamentos em prática. Obrigado mais uma vez, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa. Em seu nome e em nome de Deus, iniciamos então os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. Nessa ocasião, nós temos a grata surpresa de contar com o Edgar, que fará uso da palavra sobre o assunto o que te perturba. Na verdade, quando a gente lê ali 12ª edição, é porque ele tem feito diversas palestras nesse sentido e tratando justamente de tudo aquilo que nos perturba. E hoje nós temos aí a possibilidade de interagir, inclusive, com o assunto que ele vai nos trazer. Então vamos chamá-lo aqui à frente e que a gente tenha um proveito bastante grande nesta noite. Edgar, fica à vontade. Boa noite, amigos. Me ouvem? Bem, antes de tudo eu agradeço a oportunidade de trabalhar, de estar aqui com vocês, da gente poder se relacionar. E de fato, o tema é interativo. É a primeira vez que eu faço às quartas-feiras, geralmente tenho feito aos domingos de manhã, e tem sido muito interessante a gente poder conversar. Eu sempre acho que o público quer falar, às vezes mais que o palestrante, né? Então, eu vou abrir essa possibilidade hoje. Mas antes, eu queria que a gente repassasse rapidamente alguns pontos essenciais da doutrina, falar um pouco sobre o alicerce desse edifício. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a gente, com a quantidade imensa de informações que a doutrina nos traz, a gente se esquece do que não pode ser esquecido. Então, eu quero citar o que todo mundo sabe e fazer pequenos comentários a respeito do que todo mundo sabe. A primeira grande questão que não pode ser esquecida, e que todas elas funcionam como premissas para tudo que talvez seja dito nessa casa, é de que, talvez a principal premissa, da onde parte todas as outras, é de que nós temos um Criador. E aí não importa o nome que se dê a ele, né? Nós temos um Criador, e esse Criador tem algumas características. A primeira é que ele é a causa primeira de tudo.
conforme está respondido lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Mas que ele tem alguns atributos, senão ele não seria a causa primeira de tudo. Ele é imensamente, infinitamente amoroso, sábio, justo. Só vou ficar nessas. Então, existem muitas outras, algumas desconhecidas. Mas insisto, infinitamente, talvez seja a palavra mais importante. Superlativamente, de uma forma que possivelmente a gente nem compreenda. Justo, amoroso e sábio. A segunda premissa é de que nós somos seres imateriais e imortais, não eternos, imortais. Nunca mais nós vamos deixar de pensar e de sentir. Nunca mais. As implicações disso, para dizer o que eu considero a mais importante, é que nós temos tempo. Nós temos tempo para arrumar todas as bagunças que a gente faz. Para aprender tudo que a gente precisa aprender para ser feliz. Nós temos tempo para encontrar tudo que a gente busca e para desenvolver todas as potencialidades com as quais nós fomos feitos. Todas as potencialidades. Talvez tudo isso que eu tenha dito chame-se amar. Talvez. Somos imateriais. Isso significa que nós não somos daqui. Nós somos todos estrangeiros. Todos imigrantes, para usar uma palavra da moda. E que tudo aqui é temporário. Absolutamente tudo. Talvez menos alguns sentimentos realmente nobres. Estes não passarão, apesar de se transformarem. Nós não somos daqui. Tudo que a gente conhece terá começo, meio e fim. Menos nós, inclusive. Porque nós não morreremos. O nosso corpo tem um caminho, nós temos outro. E talvez a última coisa que eu me refira, existem outras, mas das que eu considero realmente muito importantes, é que nós estamos dentro de um processo educativo. Nós somos criados com duas características que a gente fala muito, né? Simples e ignorantes. Lembrando que ignorância não é defeito, como o nosso orgulho pensa que é. A ignorância é um estado temporário, não facilmente resolvível com a educação, com a busca do conhecimento, com a busca do conhecimento de si mesmo, com a busca de conhecimento de tudo. E viver é nos afastar dessa ignorância, né? O desenvolvimento pleno de todas as nossas sementes de virtudes embrionárias dentro de nós será feito através de um processo educativo. E esse processo educativo tem como uma fase extremamente importante as reencarnações. O fato de estarmos aqui, nessa que é considerado uma escola perfeita, personalizada a cada um, absolutamente adequada às necessidades de cada um. E que nós estamos aqui exclusivamente para aprender sobre tudo. Última coisa que eu vou dizer sobre isso é que nós somos capazes de aprender tudo o que for necessário. Tudo bem? Falei alguma novidade? Acho que não, né? Mas eu acho importante. Eu penso que a gente pensa pouco sobre isso. E por que eu digo isso? Porque eu vejo tanto medo.
por que alguém imortal teria medo? Eu gosto de brincar que o super-homem não tem medo de nada. Talvez da criptonita. Nem criptonita a gente tem para ter medo. Então, o medo se alastra ferozmente. E talvez seja porque a gente não tenha trazido realmente para a alma, para o coração, para a mente, essas questões básicas. Um pai sumamente amoroso, justo e sábio, que não se afasta de nós, jamais. Apesar que nós sim. Temos todas a capacidade de aprender. Temos tempo. Não sei direito porque a gente ainda tem medo. Mas nós temos. E essa é uma questão que a gente precisa resolver. Senão a gente não será feliz. Ok? Muito bem. Como que funciona o que te perturba? Né? Essa é a hora que eu falo menos. Não muito menos, mas falo menos. A ideia surge da questão de que nós falamos muitas vezes aqui na frente de forma bastante teórica. Né? Nós falamos de grandes e importantes conceitos, só que esses conceitos precisam ser trazidos para o nosso dia a dia. E nós temos muita dificuldade, tantas vezes, de saber o que fazer. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer acertar. Mas quantas são as nossas dúvidas e não sabemos o que fazer em quase todas as situações. Né? Não sabemos compreender sequer o problema. E aí fica muito difícil encontrar a solução. Então a ideia do que te perturba, porque eu sei que muitas coisas perturbam os nossos corações, eu gostaria de abrir a possibilidade de quem desejar colocar para nós o que está perturbando o seu coração, sem entrar necessariamente em detalhes pessoais, sem citar nomes, apenas colocando o que te perturba. E aí o que vai acontecer? Uma coisa muito simples. Eu vou dar a minha opinião. Não falo em nome da doutrina, porque não desconheço quem possa falar. Ela fala por si. Mas eu tenho uma visão sobre, filtrado pela doutrina, certamente, e pelo que eu compreendo da vida, do Cristo, etc. Né? Então, eu peço licença para dar a minha visão sobre, para a gente conversar. Quem sabe ela pode ser aproveitável. Ok? Alguém gostaria de dizer o que está te perturbando hoje? Talvez o que te traga aqui? Porque você não veio aqui à toa. Está em busca de algo. Alguém gostaria? É só levantar a mão. Ninguém? Senão eu vou ter que falar o que me perturba. Obrigado, viu? Qual o seu nome? Karina. Oi, Karina. Eu acho que o que me perturba, que eu vim aqui, é não estar conseguindo cumprir o que eu planejei no plano espiritual. De profissão, de trabalho voluntário, de tudo mais. Então, a doutrina espírita nos passa isso, que a gente teve um planejamento. Então, o que me perturba é ter mudado meus planejamentos, porque eu mudei algumas coisas na minha vida, alguns aspectos profissionais da minha vida. Eu sou enfermeira, e aí eu trabalhava em pronto-socorro, e agora eu estou na parte administrativa. E isso dá medo de eu ter mudado o meu foco, de algumas coisas. É isso que me perturba. Obrigado. Você não
se lembra da sua programação reencarnatória, certo? Você está com receio de ter saído dessa programação, é isso? Você sente algo sobre... É só um receio ou é algo mais forte que isso? É um receio? Um receio. Olha que coisa importante. Essa é uma ótima perturbação de se ter. Ótima perturbação. Fala do seu senso de responsabilidade. Fala da sua preocupação em estar bem. Fala da sua preocupação de acertar, de encontrar harmonia própria. Eu acho, não sei se você deve parar de se preocupar com isso. Porque talvez isso te mantenha orientada, sabe? Te mantenha atenta. Nós todos sofremos um risco, aspas, mortal, fecha aspas, de nos distrairmos. O mundo, cada vez mais, tem tantas distrações, né? Que faz com que a gente se desvie. Eu não gostaria de usar a palavra da nossa missão, mas por que não, né? Todos nós temos a responsabilidade de aprender a sermos felizes, né? Lembro das palavras fantásticas de Kardec que dizem que a gente precisa ser melhor hoje do que ontem. Nunca se comparando com ninguém, mas sempre conosco mesmos, o que seria o mais justo possível. Então, para isso eu preciso fazer uma autoanálise constante, né? O que eu estou fazendo é o que eu sinto que precisa fazer, é o que faz sentido para mim, é o que cala no meu coração, é o que aquece meu coração? Sim, talvez você já tenha todas as indicações de que você está no caminho. Esse receio, eu acho que muitos de nós temos. Será que eu estou... Talvez um receio mais importante que esse que você disse e que muitos de nós temos, seja, eu estou melhor hoje do que ontem? Porque não adianta nada a gente ter programado que a gente seria enfermeiro ou enfermeira, e eu estar nessa função, mas não estar da forma que eu devo estar. Entende? Não basta eu estar fazendo, é preciso que a gente observe como estou fazendo. Fazer todo mundo faz. Tem milhões de enfermeiros para me ater à sua profissão. Mas só você pode ser de uma determinada forma. Ninguém mais. E o grande problema talvez seja você não usar esse seu como ser. Entende? A sua dúvida é muito interessante e ela também fala de um problema que é meio coletivo. E eu vou falar uma coisa muito lugar comum, muito clichê, né? Que a gente se esquece de ouvir a voz interior. Isso é bem almanaque, né? Mas eu entendo que ela é verdadeira. Existem algumas coisas clichês que são verdadeiras, outras não. Mas nós sofremos de um problema muito grave e que talvez potencialize as suas angústias ou a de vários de nós. A gente anda meio ou bastante desconectado da gente mesmo. Eu gosto de visualizar que existe um eu dentro de mim, que sou eu mesmo, que está ignorado, sabe? Existe um amigo interior dentro de mim, que sou eu mesmo, que eu deixei para trás, num canto qualquer, que não ouço mais sua voz, apesar de ele não se cansar de falar, mas eu não quero ouvir, ou me distrair de ouvir. E ele tem muitas respostas. Talvez todas as grandes respostas que eu precise. Mas como eu não criei esse relacionamento, eu não cultivei esse relacionamento comigo mesmo, eu não consigo ouvir e resolver minhas grandes dúvidas. Então, eu também preciso dizer sobre isso.
Nós estamos na nossa vida? Entendem essa pergunta? Porque sobreviver eu sei que nós estamos, os animais também sobrevivem. Mas estamos vivos de verdade? Jesus, estranhamente, Jesus fala umas coisas muito estranhas. Ele disse para um monte de gente viva, encarnada, assim: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Estranho, né? Por que você diz isso a pessoas vivas? Porque elas não estão vivas. Certo? Um sábio não diria isso em vão. Estamos sobrevivendo, sem dúvida. Comemos, trabalhamos, cuidamos da nossa saúde às vezes, etc. Mas vivos, no sentido profundo da palavra, poucos de nós. Mas não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Para isso a gente precisa estar desperto, acordado para a vida, acordado para tantas coisas, mas principalmente talvez acordado para o que acontece dentro de nós. Por isso que eu falo de um relacionamento consigo mesmo, que está relacionado à lei maior, né? Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de que jeito? Como a mim mesmo. É tão estranho essa última parte ser esquecida. Né? A gente martela e martela que tem que fazer caridade, amar o próximo, e não continua a frase. Quando é que nós vamos amar a nós mesmos, que tem a ver com autorrelacionamento? Quando? Quando é que a gente vai descobrir que eu não consigo dar o que não tenho, e que eu preciso me amar primeiro? Gostar de mim, que seja. Então, tudo isso está relacionado. Então, o acolher-se, o compreender-se, o ouvir-se, o silenciar a mente, sabe? Para que isso seja possível. E para finalizar, o que eu penso em dizer, existe um livro chamado Voltei, psicografado pelo Chico, do irmão Jacó. E é um livro muito interessante, porque é um livro de um espírita que acaba de desencarnar. Por isso ele é muito interessante. Né? Desencarnar é clássico no livro espírita. Vocês sabem que os livros espíritas começam com alguém morrendo. Né? Assim fica divertido. Esse também, só que ele é um espírita. E conhecido. Então a gente sabe o que aconteceu na vida dele. Bem, enfim, o livro é fascinante, maravilhoso, mas no final, depois de 30 dias do seu desencarne, ele conta que ele está lá, no mundo real, numa cerimônia, com pessoas bastante elevadas, e ele, numa prece, lamenta da seguinte forma: ó Deus, por que não fiz bastante silêncio dentro de mim para que eu pudesse te ouvir? Será que a gente está com muito barulho na cabeça, com muitas distrações, e a gente não consegue ouvir as vozes, a minha, a do Cristo, que pode me orientar? Ok? Obrigado por ter me ajudado. Nós temos outra pessoa aqui, ó. Olha lá, por favor. Respondi sua pergunta, de alguma forma? Então tá bom. Boa noite. Oi. O que me perturba é a falsidade e a inveja. O que essas duas coisas te causam? Insegurança. Insegurança. Interessante, muito bom. Isso é Daí perturbador mesmo. Difícil lidar com pessoas. Sim. No ambiente de trabalho, principalmente. Em todos os ambientes. Tudo é difícil até que a gente aprenda, né? Certo, gente? Dizer que é difícil não é desculpa para a gente não aprender, ok? Uhum. Se fosse fácil, você já tinha aprendido. Ok? Então, sem dúvida, viver é difícil.
Porque nós estamos numa escola que nos ensina o que a gente não sabe. Tudo bem? Podemos partir daí? Eu acho que eu não sei por que, quer dizer, eu sei. A gente não devia se espantar em ter problemas difíceis. Imagina que você vá, pague um curso, e o professor só te ensina o que você já sabe. Você ia gostar? Não. Pô, estou pagando à toa. Essa escola não acontece isso. Só tem lição que a gente não sabe. Algumas a gente não sabe nem começar a pensar no problema. Por isso que eu lembro de um professor no cursinho que dizia assim: leia o enunciado. Leia a descrição do problema. Lá está a resposta. Essa é a grande dica. Vale para a vida também. Isso significa que as pessoas, elas são extremamente importantes. Porque elas são nossas professoras e professores. Se a gente olhar as dificuldades dos relacionamentos, que contém quase que 90% das nossas dificuldades e o que nos perturba, a gente vai começar a viver uma vida diferente. Onde eles não são aqueles que nos atrapalham. Eles são aqueles que nos ajudam a aprender, ou seja, a cumprir o nosso objetivo de estarmos aqui. A falsidade, a hipocrisia, a incoerência, e a lista é grande, elas nos causam mágoas, inseguranças, medo, tantas coisas. Mas a gente precisa voltar a nossa atenção ao que está acontecendo no ponto que dói. E aonde dói? Em nós. Aí está a grande questão. Tal situação, a falsidade de alguém dói em mim. A insegurança é uma dor, um sofrimento. Causa esse sofrimento, Ok, ótimo. Olhe para esse sofrimento. Pergunte por que ele está lá. De onde ele vem? O que ele quer te dizer? Porque o sofrimento, gente, é que nem a luz no painel do carro. Sabe o painel do carro? Você está fazendo uma viagem, de repente acende uma luz amarela ou vermelha. O que significa? Que alguma coisa está errada, certo? Geralmente, os de bom senso param a viagem e vão ver o que está acontecendo. Sofrimento é isso. Eu acho muito interessante que na língua portuguesa, no final do despertador tem dor. Porque penso que a dor serve para nos despertar. Ela não consigo imaginar que ela tenha outro objetivo. Então, tudo aquilo que te incomoda, que nos incomoda, são avisos preciosos. São sinais de alerta no painel do carro da vida, dizendo, presta atenção aqui, antes que o problema cresça, antes que o motor funda, antes que acabe a gasolina e o óleo, antes que fique grande. Olha, dê atenção. Por isso que o sofrimento é tão importante e necessário. Senão a gente não ia aprender nada, nunca. A gente ia se distrair. Com o sofrimento a gente já se distrai, imagine sem. Né? Então, é mudar o significado do sofrimento. Mudar o significado dos outros serem como são. Por incrível que pareça, gente, os outros têm o direito de serem como são. Não tem? Eles têm o direito de serem falsos? Tem. Não tem? Não senti muita firmeza. Tem ou não tem? Tanto tem que são. Nós temos o direito também de sermos como a gente consegue ser. E quando a gente começa a fazer esse mergulho em nós, a fazer essas perguntas a si mesmo, a gente começa a se conhecer.
E aí acontece uma mágica, porque quando a gente se conhece, automaticamente você praticamente conhece o mundo inteiro. É incrível, Deus é muito sábio. Nós somos iguais em muitas coisas e diferentes em tantas outras. Nas nossas necessidades básicas, nós somos extremamente iguais. 100% da população humana quer ser feliz. Cada um à sua forma. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer se expressar, de alguma forma. Se expandir, eu penso. Se expressar é uma forma de se expandir, né? Então, quando a gente começa a se conhecer, entender a dinâmica, a gente começa a perceber e encontrar, e aí eu vou fazer uma ressalva importante, não justificativas para o comportamento do outro, mas explicações. Você encontra explicações do porquê o outro agiu de uma determinada forma. E para exemplificar, eu apelo a um outro livro chamado Boa Nova, que é um dos mais fantásticos que eu conheço, Espírito Humberto de Campos, Chico, novamente. Lá tem uma cena, logo depois da ceia, da última ceia, Jesus com os apóstolos, e ele disse que ia acontecer o que aconteceu, que a gente já sabe. E os espíritos ficaram inconformados. Pedro chegou até ele e falou, não pode acontecer isso. Pelo Senhor eu morreria. Nós vamos dar um jeito de impedir. E Jesus fala, Pedro, você não vai conseguir. E Pedro, que cresceu, ficou crescido, não. E aí Jesus declara a ele que naquela noite ele iria negá-lo 3 vezes. Não daqui um mês, nem daqui um ano. Naquela noite. Nem dá para esquecer da advertência. Pedro ficou inconformado. De forma nenhuma. Eu amo, pelo Senhor eu morreria. E aí Jesus fala uma coisa, está nesse livro e não está nos evangelhos, que é muito significativo e explica quase tudo o que acontece dentro de nós e dentro de todos. Jesus fala assim, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Nós normalmente erramos com os outros e conosco, porque somos frágeis. Pedro, sem dúvida nenhuma, amava o Cristo, mas teve medo das consequências de ser amigo dele. Quando perguntado pelo soldado, conhece o Jesus? Não, nunca vi. Medo, insegurança, fragilidade, apenas isso. E esse foi um dos momentos mais importantes da vida do Pedro, que fez com que ele fosse quem ele é. Mas isso é uma outra história. Então, não fique com receio. Não precisa ficar insegura. Você é extrema, e todos nós somos extremamente capazes de viver essas situações e aproveitá-las, aprendendo com ela. Sobre eles, sim, depois de ter aprendido sobre você. Fazendo essas perguntas, se interiorizando, parando para ver como é exatamente essa insegurança. Porque eu tenho a minha insegurança e possivelmente é diferente da sua. E é interessante que você queira saber sobre a sua insegurança. E aí esse mergulho em você. E você vai encontrar muitas coisas que vão te fortalecer. E isso vale para todos nós. Ok? Ok. Obrigado. Obrigada. Viram, gente? Não dói falar. Tá certo? Mas eu estou vendo nos olhares que alguns querem falar. Eu acho que a gente vai, da próxima vez, colocar um bilhetinho. Mais alguém? Ou, olha, nós podemos concluir de outra forma. Está todo mundo em paz. Todo mundo tranquilo. Nossa, vocês precisam contar como faz.
Mais alguém, gente? Vou contar uma que me perguntaram uma vez. Estava o pai e a criança. E aí o garotinho levantou a mão. Fantástico. Aí passaram o microfone para ele e falou assim: que hora que termina a palestra? Genial. Só as crianças são capazes disso. Não é genial? Bem, se vocês não forem falar, eu falo. Mas eu acho muito mais interessante se vocês falarem. Oi, ó, alguém tomou coragem. 2, ó. Eu agradeço. Oi, boa noite. Eu queria, o que me chateia e que me fez estar aqui nessa noite, que eu nunca tinha vindo aqui, né? Foi um convite. Eu tenho um filho de 12 anos, ele, assim, eu já falei para ele várias vezes que mãe é uma só, né? Que a gente tem que honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos da Bíblia. E ele não consegue acreditar nisso. E eu queria uma ajuda, assim, para poder conversar, assim, com ele, assim, falar umas palavras relacionadas à mãe para ele, assim, sabe? O que uma mãe representa na vida de um filho? Ele está aqui? Ok. Eu não entendi bem o que ele não entende sobre a mãe. Você consegue me dizer? Sobre o honrar pai e mãe? O que ele não entende exatamente? É como se uma mãe fosse uma inimiga, sabe? Sei. E não conseguisse gostar de uma mãe. Como se anulasse tudo aquilo que uma mãe significa na vida de um filho. É a sua primeira vez aqui? É a primeira vez. Tá. Eu não sei se o que eu posso dizer é mais para a mãe ou para o filho. Tudo que eu disse há pouco vale certamente para essa situação. Isso te dói, sem dúvida, né? Mas muito possivelmente você é capaz de compreender a dificuldade do filho. Porque certamente não é uma maldade da parte dele, mas uma fragilidade ou uma dificuldade de compreender determinadas coisas, porque certamente a gente não pode esquecer que tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. E muitas vezes nós não saberemos a causa, mas nós podemos tratar a causa sem saber, porque existe um remédio universal. Esse remédio, dizem, resolve tudo. Principalmente sobre as coisas do relacionamento. Esse remédio chama-se amor, é claro. É um remédio que a gente não sabe direito como funciona. Mas bem poucos de nós, e talvez eu possa dizer que nenhum de nós é capaz de resistir a ele, quando ele é aplicado na dosagem adequada, certa, e no tempo, na quantidade de vezes que a gente o aplica. Todas as situações são aprendizados. Então, a mãe precisa aprender algo e o filho também. A ideia de mãe, muitas vezes, ela é idealizada na nossa cabeça. Mãe ou não, talvez o mais importante seja se a gente pode confiar nessa mãe e nesse filho, e se a gente consegue mexer no nosso coração para amá-lo. Você falou que é 12 anos? Está em desenvolvimento ainda. Um monte de coisa vai acontecer nele ainda. A gente nunca vai ser igual para sempre. Podemos passar largos períodos de uma determinada forma, com um determinado pensamento e sentimento,
Mas a vida extremamente sábia, ela nos encaminha para tudo o que é necessário. Então, tanto a mãe quanto o filho viverão experiências com o objetivo de melhorar esse relacionamento. Não tenha a menor dúvida disso. E aí eu preciso dizer algumas coisas que todo mundo já ouviu também, mas que fazem parte daquilo que me parece fundamental. Nós precisamos confiar. Confiar no processo, confiar na vida. A vida é uma estrutura inteligente. Ela é uma metodologia, né? Um ambiente de crescimento. E ela tem os seus objetivos. A vida tem o objetivo de nos levar à felicidade plena. E obrigatoriamente nós aprenderemos o amor. Obrigatoriamente. Porque ele talvez represente esse desenvolvimento completo de nós mesmos. Então, faça o seu melhor, seja ele qual for, e confie na vida. Lembra que eu disse no começo que nós temos um pai amoroso? Ele não dorme em serviço. Ele conhece a situação, todas. E ele está agindo. E aí vem a necessidade de confiança. E aí eu acho que a gente pode fazer um paralelo. Nós todos nos achamos adultos, né? Mas eu acho que espiritualmente ou evolucionalmente falando, nós devemos ter ou 4 anos ou 12. Né? Ou nós somos um adolescente rebelde, ou nós temos 4 anos e somos muito infantis, muito imaturos. E quantas vezes a mãe leva o filho para tomar um remédio, uma injeção, que vai doer, certo? Mas tem que levar, para o filho sarar. Mas o filho não compreende, ele tem 4 anos, me expliquem por que a minha mãe está me ferindo, ou meu pai está me levando para alguém me enfiar uma agulha. E a mãe e o pai falam assim, calma, vai passar, é para o seu bem. Não fala? O pai está cansado, entre aspas, de falar isso para a gente. Porque nós não entendemos tudo o que está acontecendo. Eu não consigo te explicar por que as coisas são assim. Claramente, dizendo para você, olha, seu filho é assim porque aconteceu tal coisa. E possivelmente isso não é necessário. Por quê? O que é necessário? Que a gente use o remédio. Ame. Não há contraindicações. Ame e confie no amor maior. Confie também no filho, na capacidade dele de transformação, na capacidade dele de aos poucos perceber o que você está fazendo. Mesmo que ele perceba aos 30 anos, haverá esse momento, eu não tenho a menor dúvida. Ame, confie, espere. Em paz. É como se você tivesse que observar uma fruta amadurecer, sabe? Você coloca uma fruta na fruteira, ela está verde. Você não fica ansiosa porque ela não amadureceu do dia para a noite. Você sabe que ela tem o tempo dela. Que em 4 dias ela amadurece, por exemplo. Aguarde. Coloque ela no contexto adequado para que ela amadureça corretamente, né? É assim que a gente pode, e talvez devesse, agir com todos os nossos relacionamentos, respeitando o outro, o processo do outro. E nós? Como que eu lido com os meus sentimentos? Este é o exercício. Né? Da mesma forma que eu disse, olhando para si, por que eu sinto isso? Por que eu esperei? Será que o que eu esperei é maduro? Ou é uma ilusão? Conhecer-se para descobrir dentro de você o melhor amor que você poderá, certamente, continuar a dar para os seus filhos. Espero te ajudar de alguma forma. Obrigado. Temos aqui também.
Oi, eu sou o Marcelo. Oi, Marcelo. A influência dos espíritos é muito clara para mim. E às vezes eu sinto que eu não consigo lidar com isso. É uma situação muito difícil. Parece que eu nunca vou aprender a lidar com essa situação. Você os vê? Diríamos que sim, também. De alguma forma os percebe? Sim. Por que você acha que o que você está fazendo para lidar com eles não está funcionando? Porque já faz bastante tempo que eu estou nisso e eu não consegui me equilibrar ainda. E você se desequilibra porque você os percebe? Com certeza. O que isso te causa? Desconforto em mim, desconforto nas pessoas que estão próximas de mim. Não entendi exatamente um ponto. Então, digamos que você os perceba. Que tipo de desconforto isso te traz? Porque eles e eu não tem muita diferença, tem? Assim, é que eu não consigo perceber mais coisas boas, mais coisas desagradáveis. Difíceis de ver, desagradáveis, entendi. Ok. Obrigado. Insisto em dizer, tudo é aprendizado. Você vive uma situação específica, não tão comum, muito comum, mas não tanto, com 100% da população, de você ter uma percepção além da maioria de nós. No plano espiritual, a gente sabe, existe todo tipo de ocorrência, agradáveis e desagradáveis. Aqui também, nesse mundo de ilusões, né? Existem ocorrências agradáveis e desagradáveis, né? Existem assassinatos, existem acidentes, existem doenças, existem guerras, né? Existem bondade, existem doações, existem caridade, tem tudo. Da mesma forma. Cópia. Quando a gente vive as situações da vida, de qualquer forma, como a sua, tudo que a gente observa nos causa algum tipo de impacto, né? E o grande aprendizado é a gente aprender a lidar com esses impactos dentro de nós. Eu conheço uma pessoa que tem diabetes e ele não pode nem ficar muito alegre, nem muito triste, porque a diabetes dele explode. Mas nem alegre, não. Só um pouco. Veja, ele vive uma situação onde ele tem que lidar com isso que acontece dentro dele, aí no âmbito físico, né? No seu, não é no âmbito físico. Então, há um aprendizado aí. Talvez a sua pergunta seja, o que eu tenho que aprender para que funcione e para que você fique em paz? Certo? Como é que eu vou aprender a ver situações, ou perceber situações desagradáveis e não me contaminar? Essa talvez seja a grande questão, não? Bem, nós temos instruções na vida do Cristo e no Evangelho. Na doutrina, então, nem se fala, né? Nós temos o orai e vigiai, nós temos o oração e jejum. A grande questão de tudo que nos acontece é o que a gente faz com essas coisas, né? Como a gente as compreende. Então, o que eu posso dizer é, reflita sobre o que você pensa dessas coisas desagradáveis. Como que isso se liga a você? Entende? Isso te traz curiosidade? Nós adoramos ver acidentes, né? Não! Eu passo na estrada, tem um acidente, quase bato no carro da frente, porque ele brecou, porque ele queria ver. Né? Nós sintonizamos algumas notícias, quanto mais catastróficas, melhor para os nossos interesses. Será que a vida está nos mostrando o que a gente quer ver?
ou aquilo que é bom que a gente veja. Porque nós precisamos aprender a fazer escolhas, entende? Eu digo para você o seguinte, você é capaz de só observar o que te interessa. Nós todos, inclusive. Minha cabeça está cheia de... O que você consome? De informação, de notícias. Você ouve alguém falando que aconteceu tal coisa, você corre lá para saber? Você vê uma manchete num site da internet falando que não sei o quê, você clica? Ou você fala, a manchete me basta? E isso não vai ser mais prioridade na minha vida. Eu vou consumir, eu vou colocar dentro de mim outras energias. Isso vale para a comida, e vale para a informação, e vale para tudo que a gente percebe. Então, me parece que você está num exercício muito interessante de aprender a sintonizar. Qual canal que você, a partir de agora, vai querer, de verdade, se sintonizar? E aí, porque o controle da percepção é de cada um. E isso vale para os médiuns também. O médium pode perceber a aproximação de um espírito desencarnado e falar, agora não. E continuar trabalhando, continuar dirigindo, continuar falando com a pessoa que está na sua frente. Agora não. Eu sou o senhor da minha vida, eu sou o senhor do meu corpo e, portanto, das minhas percepções. Faz sentido? Não há outro caminho. Gente, tudo que nos acontece exigirá algum tipo de esforço da nossa parte. Lembra que eu falei? Aprender é difícil? Aprender exige esforço. E aí isso me faz lembrar que há um senso popular que diz que mudar é muito difícil, né? Dizem que mudar é difícil, eu discordo plenamente, profundamente. Mudar é facílimo. Se transformar é facílimo. O difícil é querer. Nós não queremos. E quando a gente não quer, não vai acontecer. A nossa vontade é soberana na nossa vida íntima. E eu peço para vocês estudarem o resto da vida a questão 909 do Livro dos Espíritos. Lá, Kardec, naquela acuidade de saber fazer perguntas como eu nunca vi alguém, pergunta, eu não vou saber reproduzir tão bem, eu peço para que vocês leiam, mais ou menos assim. Pergunta para os espíritos, é possível que cada um por conta própria, ou seja, com as próprias forças, consiga resolver tudo que precisa resolver? É mais ou menos isso. A resposta é categórica, é sim, ponto. Se fosse até aí, já seria impactante, mas felizmente ele continua e diz, basta que vocês se esforcem. E façam esforços, olha só que terrível que ele vai falar, muito insignificantes. Essa é a parte que mais dói. E termina num lamento. Quão poucos de vocês usam a vontade. Então, nós precisamos movimentar essa força divina e gigantesca que se chama vontade dentro de nós. Precisamos descobrir como fazer isso, como usá-la em nosso benefício, porque a gente tem usado para sofrer, para criar sofrimento. E aos poucos, sem imensas movimentações, não são necessárias, a gente ir escolhendo diferentemente. Porque as escolhas que a gente fez até hoje nos trouxe até onde estamos. Na situação de sofrimento que a gente está. Mas eu não quero mais sofrer. É simples, simplíssimo resolver. É só a partir de hoje
a gente mudar a forma de pensar, de sentir e de se comportar. Bem simples, né? E porque as consequências amanhã serão melhores. Essa é a lei da vida que a gente vê na natureza e que funciona também para o mundo moral. Ajudei? Escolha diferente. Escolha a harmonia e o melhor. E isso vale, gente, para 100% de nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec discute as causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores, que alguns chamam de karma, lembrando lá a tradição oriental. Eu penso que uns 80% dos nossos sofrimentos atuais decorrem de causas atuais, do que a gente pensa e sente hoje. Pouquíssimas, 10% são decorrentes de causas do passado, das outras vidas. Salvo situações muito específicas que claramente a gente percebe que são decorrentes do passado. Mas a forma como a gente pensa, as nossas crenças, aquelas crenças que a gente não observa que tem, que ao longo da nossa caminhada a gente absorveu e não refletiu conscientemente se elas são válidas, boas ou ruins, mesmo que vieram dos nossos queridos pais, que fizeram sempre o melhor que podiam. Esses pensamentos e essa forma, principalmente de sentir, nos causam a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas angústias e dos nossos medos. Está nas nossas mãos viver melhor hoje. Não na próxima vida, vai demorar muito. Eu quero estar melhor hoje. E eu sei que vocês também. Como que eu faço? Analise o que pensa, vê o que você pensa, o que você sente, faz um bem a você. Não faz? Queira mudar. Porque se você quiser mudar, tiver vontade verdadeira, você encontrará caminhos. Você descobrirá. O homem é assim, o ser humano é assim. Nós chegamos a culminâncias na tecnologia, no conforto material. Por quê? Porque enfrentamos, quisemos ir à frente. Talvez agora nós tenhamos chegado no tempo de querer ir à frente para as questões da alma, do coração. Porque, como diz o texto, do que adianta eu ter criado um jardim se eu ainda sou uma fera? Do que adianta? O cenário ser lindíssimo, confortável, se dentro de mim ainda tem sombras e ruínas, porque eu não construí nada melhor. Vale lembrar, para eu finalizar, que nós vivemos dentro de nós, certo? A gente pensa que a gente vive na nossa casa, tal, não. Não vivemos na nossa casa. A gente vive dentro de nós, a verdadeira casa. E lá acontece a nossa vida verdadeira. E muitos de nós vivemos em casas extremamente mal cheirosas, feias, acanhadas, de teto baixo, sem conforto nenhum, produzida pela forma de pensar. Outros vivem em palácios. E cada um é quem vai construir a sua casa. Já construiu e pode reformar, transformar a própria casa. Por isso que, para finalizar, faz sentido, ao pensar assim, de que ninguém nos fará felizes, nem infelizes. Ninguém é capaz de nenhuma das duas coisas. Por quê? Porque a felicidade é uma construção particular. Sou eu que vou ter que me fazer feliz. E sou eu que me faço sofredor. Isso pode parecer terrível, mas eu acho isso fantástico, porque está nas minhas mãos. Eu não dependo de ninguém.
Eu não preciso encontrar a tampa da minha panela, que pode estar na China, e eu nunca vou para lá, por exemplo. Não preciso encontrar tampas nem panelas. Eu só preciso me encontrar. E eu estou bem perto. Certo? Eu agradeço demais a oportunidade de falar com vocês, de ouvi-los. Agradeço muito vocês que colocaram as suas angústias. Elas me interessam muito. Porque, de certa forma, são minhas também. Não somos nem um pouco diferentes. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de a gente estar falando. E talvez eu volte em outras quartas-feiras, se a vida permitir. Muito obrigado. Que Jesus os abençoe. Gostaríamos de agradecer a presença do Edgar. Uma noite bastante proveitosa. Acredito que as pessoas que fizeram as perguntas vão ter uma noite de sono um pouco mais tranquilas por conta dos esclarecimentos e das colocações que ele fez. Eu espero que numa próxima quarta-feira seja possível aí. Eu sei que a agenda do centro é bastante complicadinha de ser feita, mas é muito interessante que o público das quartas-feiras também tenha esse privilégio, porque todos nós carregamos sofrimentos, todos nós temos dúvidas, e é muito importante quando a gente tem essa oportunidade de receber algo em troca. E de repente, nem sempre essa troca acontece com quem está perto da gente. Muitas vezes a gente é surpreendido com quem não está tão perto também. Para finalizar o nosso encontro, antes de mais nada, eu peço para que os passistas se dirijam às câmaras de passe, a fim de lá se prepararem para distribuir tudo aquilo que seja interessante para os nossos irmãos mais necessitados. E aqueles que estão presentes aqui hoje e que desejam tomar o passe, permaneçam em seus locais. Nós teremos companheiros que irão orientá-los. E diante disso, reflitam a respeito das colocações que foram colocadas hoje pelo Edgar, que foram poucos os questionamentos, mas as colocações serviu para todo mundo, com certeza. Agradecemos a presença de todos aqui no Salão Richard Simonetti e também daqueles que nos prestigiaram até esse momento através dos canais da internet. Vamos então finalizar agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa, agradecendo a Jesus que nos deixou ensinamentos preciosos, agradecer a doutrina espírita que também complementa aquilo que o Cristo deixou, agradecer os espíritos bondosos que estão sempre ao nosso lado, tentando de alguma forma nos auxiliar na nossa jornada, a vencer os obstáculos e a vencer tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos faz doer. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Jesus. Em seu nome e em nome de Deus, encerramos a noite de trabalho nesta ocasião. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até a semana que vem, se Deus permitir.